capítulo de número 22. Quero que você abra sua Bíblia nesse texto. Depois de adorar ao Senhor com a voz das crianças, do nosso ministério de louvor, eu quero convidar você a ouvir-me sobre este assunto. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 20 diz assim: é o último livro da Bíblia, o último capítulo e o penúltimo versículo que diz: você pode ficar de pé, já que alguns ficaram, por favor? Aquele que testifica estas coisas diz, certamente. Em outras versões, rapidamente. Em outras diz, logo venho. Amém. Assim seja. Ora vem, Senhor Jesus. Eu vou repetir a última frase. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, eis que cedo venho. Amém. Assim seja. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode repetir a última frase? Ora vem, Senhor Jesus. Sente-se, por favor. Eu ouvi muito esta palavra na noite de ontem, quando ministrava em uma determinada cidade. E esta palavra foi repetida nos lábios de uma jovem, e eu fiquei pensando algumas coisas sobre esta expressão, e hoje já foi até cantado sobre isso. A expressão da qual eu estou falando se repete apenas 2 vezes na Bíblia. É a expressão Maranata. Maranata é uma expressão aramaica composta de 2 expressões, Maran e Ata. E ela era usada historicamente em tempos muito passado, quando os judeus iam se cumprimentar. Na época de Jesus era basicamente assim. Quando os judeus iam se cumprimentar, eles diziam Maran, dizer, o rei está vindo, o Senhor está chegando. Era a esperança que eles tinham, porque viviam debaixo da opressão de Faraó, da opressão romana. E debaixo desta opressão romana, então eles diziam, o rei vem vindo, o Messias vem vindo, o Messias está chegando. A história ainda há de contar que depois esse Maran ganhou o termo Ata para dizer, o rei vem vindo. E o outro respondia, ele já veio, Jesus é este rei. Todavia, esta expressão Maranata não é encontrada no vocabulário da criação dos judeus. Ela é uma expressão bem mais antiga e utilizada entre os gregos. E quando um rei saía para a batalha e voltava para casa. Quando esse rei está voltando para casa vencedor, vitorioso, vinha um arauto à frente. E chegando nos portais da cidade, chegando nos portões, ele gritava bem forte, Maranata. A trombeta tocava e ele gritava mais alta, Maranata, Maranata. E todos que estavam em suas casas ouviam essa expressão e sabiam o que ela dizia. E sabe o que ela dizia? O rei vem entrando aí, o rei vem chegando aí. E essa expressão não era cantada porque o rei estava chegando, ela era cantada porque o rei vem vindo vitorioso das batalhas. Ele saiu para uma guerra contra um exército inimigo e vitorioso está voltando. E quando está entrando, todos ao ouvirem isso sabiam do que significava. O rei voltou e voltou vencedor. Eu vou dizer de novo, o rei voltou e voltou um vencedor. E agora, esta expressão é usada na cultura judaica e muito mais na versão bíblica pelo apóstolo Paulo. É ele que usa pela primeira vez em 1 Coríntios, usando Maranata. E o autor de Apocalipse, João, o nome dele, está encerrando suas palavras, dizendo que o Senhor vem, que ele vai voltar. E as palavras agora é Maranata, ou seja, o rei vem vindo aí. E ele não vem para sofrer, ele não vem para morrer, ele vem vindo, mas ele vem vindo vencedor. Ele vem vindo vencedor. E quando eu pensava sobre isso, quando eu ouvia a jovem repetir muito essa expressão na música que cantava, eu fiquei a pensar o que significa quando o rei entra, quando o rei está adentrando os portais. E é sobre isso que eu quero pregar para você. Porque se Maranata aponta para a volta de Jesus, então eu preciso entender qual é o contexto ou as coisas que acontecem logo após. Primeiro, quando o rei entrava, quando o rei está entrando e o arauto está gritando Maranata,
Maranata, sabia-se que atrás desse rei vinha os inimigos envergonhados, vinham os inimigos presos, amarrados, acorrentados, em alguns lugares com correntes no pescoço, preso um ao outro e trazido, puxado por cavalos, e todos viam um rei entrar montado num cavalo e os inimigos sendo arrastados e envergonhados publicamente. Aqueles inimigos que outrora mataram famílias, aqueles inimigos que outrora saquearam posses, agora estão voltando envergonhado, porque o rei que saiu para batalhar voltou vencedor. E sabe, isso aponta para a revelação de Colossenses, quando Paulo diz que Cristo triunfou sobre o império das trevas e os expôs publicamente à vergonha. O cenário que eu retrato na minha mente é Jesus, o vencedor, entrando e o inferno sendo envergonhado publicamente. E quando eu falo inferno, eu estou falando daquele espírito que tantas vezes te perturba, aquele espírito de prostituição que volta e meia bate a porta no seu coração. Eu estou falando daquele espírito que tem consumido sua vida, sua paz, que tem roubado sua fé, que tem te levado a passar tantas situações. Um dia todo o império das trevas será acorrentados e envergonhados, e todos ouvirão dizer: Maranata, o rei venceu e o inferno perdeu. O rei venceu e o inferno perdeu. Aqueles demônios que se levantam contra a sua vida para destruir seu casamento, aqueles espíritos que se alimentam causando dores em seu coração, espíritos de enfermidades que se escondem atrás de doenças que você procura e não acha diagnóstico, esses espíritos que se levantaram para destruir seu casamento, seus filhos, hoje eles estão lutando contra você, mas um dia eles serão triunfados, envergonhados, porque Maranata, o rei venceu. E quando o rei entrava, trazendo atrás de si os inimigos envergonhados, a outra coisa que o rei fazia era sentar no trono e distribuir os seus galardões, distribuir o despojo da batalha, porque vencendo a guerra, tomou para si as coisas que agora estavam na mão deles e distribuía entre os soldados que foram para a guerra, distribuiu entre os soldados que lutaram, que colocaram suas vidas, e começam agora a distribuir os despojos de guerra, ou por que não dizer, os prêmios desta guerra, os lauréis, os troféus. E isso aponta para mim aquilo que Apocalipse descreve tão bem: ao que vencer, Deus dará os seus galardões. Nos versículos anteriores, no versículo 12 do mesmo capítulo que lemos, é isso que diz: o Senhor vem e o seu galardão está em suas mãos, e Ele dará a cada um conforme as suas obras. Isso diz para mim que quando gritamos Maranata, estamos dizendo que Ele venceu, que o inferno perdeu e que Ele vai distribuir presentes para aqueles que lutaram ao seu lado. A minha pergunta é: você vai receber presentes ou vai ficar só olhando? Porque os presentes não eram dados para toda a cidade, os presentes não eram dados para todos os habitantes, os presentes eram dados para aqueles que estavam lutando, para aqueles que estavam na peleja. É isso que Apocalipse diz. Você tem a Bíblia? Abra em Apocalipse no capítulo 2 e veja quantas vezes essa expressão se repete quando se fala de dons, de galardões que são distribuídos. No capítulo de número 2, no versículo 17 diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. E o que diz? Ao que vencer. Para quem? Ao que vencer. Em outras versões, ao vencedor darei de comer do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, escrita na pedra um novo nome, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Capítulo de número 2 ainda, versículo 26 diz: ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu darei a ele poder sobre as nações,
capítulo de número 3, versículo de número 5: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o confessarei seu nome diante do Pai e diante dos seus santos anjos. Capítulo 3, versículo 11: eis que breve venho, guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa, porque aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, não sairá mais de lá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém que desce do céu, e escreverei sobre ele o meu novo nome. Capítulo 3, versículo 21: ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono ao lado do meu Pai. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que aquele que venceu distribuirá os seus galardões àqueles que também venceram. Isso fala de retribuição, isso fala de bens que o Senhor partilhará, distribuirá. Mas distribuirá para quem, pastor? Para quem está na igreja? Não, Senhor. Distribuirá para quem tem uma Bíblia? Não, Senhor. Distribuirá para quem paga o seu dízimo? Não, Senhor. Distribuirá para aquele que vencer. Vencer o pecado, vencer o orgulho, vencer a soberba, vencer o próprio eu, vencer o mundo, vencer estas coisas. É por isso que você está em guerra hoje, para que depois você seja considerado um vencedor ou um perdedor. E sabe por que eu estou lutando e luto até hoje? Porque eu quero estar no rol daqueles que venceram. Quando o rei entrava e o arauto gritava: Maranata! Inimigos envergonhados e presentes distribuídos, dons repartidos, galardões que são doados. E talvez sua mente tente discernir que galardões são esses, que presentes são esses. Por mais que eu descrevesse para você o que fosse, Paulo ainda vai dizer que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nem desceu ao coração as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você vencer e for fiel até o fim e não perder a coroa da vida, grandes coisas te aguardam na eternidade. Pastor, maior do que uma casa nova? Muito maior. Maior do que um carro conversível? Muito maior. Maior do que ser sorteado na Mega Sena? Muito, mas muito maior. Aleluia. Não se compara o que Deus tem preparado para aquele que vencer. E quando o rei entrava vencedor, envergonhando os inimigos que contra ele se levantaram, e distribuía os dons, a outra coisa a se fazer é sentar no trono e desfrutar de um tempo de paz. A batalha acabou, a guerra cessou, ele venceu e agora se senta no trono, e ao lado dos seus, ele desfruta de um tempo de paz. E isso aponta para mim daquilo que Apocalipse descreve, que haverá um tempo em que o rei vitorioso voltará, distribuirá os seus galardões a cada um conforme suas obras, e depois de feito tudo, Apocalipse diz: enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e já não haverá mais choro nem dor. Sabe, queridos irmãos, a Maranata aponta para mim uma esperança de uma terra melhor, de um lugar melhor, de um reino melhor, de um momento melhor, onde o Senhor distribuirá o seu reino, e o reino de Deus é reino de paz. Um reino onde não haverá mais sofrimento, um reino onde não haverá mais gemido ou dor, um reino onde o fruto dela é alegria no Senhor. E sabe qual é a minha preocupação? Não é a certeza que eu tenho, mas a falta desta certeza que se percebe no rosto de muitas pessoas, porque só gritava Maranata aqueles que sabiam o valor disso. E a razão de eu pregar essa noite sobre isso é porque eu percebo que as pessoas não querem mais gritar. Por quê? Porque estão felizes com o reino da terra, porque seus corações estão aqui,
Vive em busca do ter, e quando tem, percebe que não se preenche com aquilo que alcançaram. O coração das pessoas está mais voltado para construções, para bens, para cursos, para diplomas, para prêmios, para lauréis, para roupas, para ir e vir. E eu te pergunto, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter tido tudo isso e perder a maior de todas as glórias, que é a glória eterna? Feliz se você tiver a terrena e a celestial, mas se a terrena não te for propícia, a celestial satisfaz a sua alma. Porque se aqui você não tem casa, Jesus diz: preparei moradas para vocês no céu. Se aqui você não tem onde andar direito, um transporte, lá no céu as ruas são de ouro e o mar é de cristal. Se aqui a vida é de sofrimento e de dor, lá estas coisas são passadas e eis que tudo se fez novo. Não dizem mais Maranata, porque o nosso olhar está na terra, o nosso coração está na terra, e quanto mais eu olho para a terra, mais prisioneiro dela eu sou. E quando eu falo olhar para a terra, eu estou falando ter o coração nas coisas dessa vida. Os nossos jovens estão apaixonados pelas coisas dessa vida. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Se isto não te aproxima de Deus, você vai chegar à definição que chegou Salomão. E qual foi? Alcancei tudo que meus olhos viram e meu coração desejou, e descobri que isso foi correr atrás do vento. Eu não estou falando de um sonhador, eu estou falando de Salomão, que teve a audácia de dizer: tudo que eu quis, eu tive. Tudo que ele desejou, ele alcançou. E sabe qual foi a conclusão? Ilusão. Correr atrás do vento. E sabe o que significa a expressão correr atrás do vento? É lutar para alcançar, e quando alcançar não poder segurar. Porque não se saca vento, não se segura vento, não se guarda vento. Você pode lutar para ter todas essas coisas, mas você não pode guardá-las, porque quando você morrer, todas elas ficam. Você já viu um caixão cheio de joias? Você já viu um caixão cheio de documentos de terreno? Você já viu um caixão cheio de chaves de carro? Jorge Lafon, quando morreu, seus últimos pedidos foram: quero todas as minhas joias. E encheram um caixão das joias de ouro. 2 dias depois, invadiram o cemitério e roubaram todas as joias, porque pode até ir no caixão, mas não vai para a eternidade. Na eternidade, só vai uma coisa: sua alma, para o céu ou para o inferno. Para onde você está preparando sua alma? Para onde você está destinando sua alma? Não dizemos mais Maranata, porque sabemos que Deus não nos dará galardões, porque não somos vencedores. Estamos envolvidos em qualquer outra guerra, menos nas guerras do Senhor. Estamos envolvidos em qualquer outras batalhas, menos nas batalhas de Deus. Achamos lindo as coisas da igreja, mas não nos envolvemos com ela. Achamos lindo as coisas de Deus, mas nós não nos envolvemos com elas. Nos envolvemos com o trabalho, nos envolvemos com os nossos projetos, nos envolvemos com isso e mais isso, e depois disso outro isso, mas não nos envolvemos com o Senhor. E se não somos servos, não podemos esperar os galardões que Ele tem. Não gritamos mais Maranata, porque não temos esperança de receber nada. E por que não tem esperança de receber? Porque só recebe quem trabalha, só recebe quem luta. Você não tem lutado nada, por isso você não espera receber, e por isso não se motiva a dizer Maranata. Mas aquele que vive lutando, dizendo não para o pecado e sim para a santidade, aquele que vive lutando para agradar a Deus, ainda que desagradando a sua própria carne, este sim sabe que o prêmio lhe será dado. Por isso Apocalipse diz: guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Há uma coroa que pode ser dada e há uma coroa que pode ser perdida. Maranata não se é mais dito, porque não enxergamos mais o Cristo vencedor. Enxergamos um Cristo que sofreu, enxergamos um Cristo que até bonzinho é, enxergamos um Cristo de tantas formas, mas não enxergamos mais um Cristo vencedor. Não, pastor, é claro que eu enxergo. Jesus é vencedor, Ele venceu a morte. Na prática você não prova isso, porque quando você está doente, você se desespera, achando que a sua doença ainda é maior do que Deus.
porque quando você está diante de problemas, você se desespera, achando que o seu problema é maior do que Deus. E eu te pergunto e me responda, por favor: existe alguma coisa maior do que o nosso Deus? Existe algum problema maior que o nosso Deus? Existe alguma situação maior? Não há. Me apresente se tiver. O meu Deus está acima das doenças, das crises econômicas, das pandemias. O meu Deus está acima das políticas humanas. O meu Deus está acima de tudo. Então eu posso dizer: Ele é um vencedor. Eu posso estar doente, mas isso não muda a certeza: sirvo um Deus que é vencedor. Eu posso estar desempregado, mas isso não muda a certeza: sirvo um Deus que é vencedor. Eu posso estar passando muitas situações adversas, mas não muda a certeza dita em João 16, e foi Ele que disse: eu venci o mundo. Seu Deus é vencedor. Vou dizer de novo: seu Deus é vencedor. Eu vou melhorar a frase: Ele é vencedor. É o seu Deus? Vencedor eu sei que Ele é. É o seu Deus? Oh, se for, você não vivia de cabeça baixa, envergonhado diante dos problemas. Você estava sempre encontrando razões para celebrar. Sabe, queridos irmãos, muita gente não entende e acha até que parece loucura quando encontra um crente cheio de problema e feliz da vida. Quando encontra um crente cheio de situações adversas e feliz. E alguém diz assim: qual é a lógica para você? A lógica é que problemas não me trazem paz e não me roubam ela. A minha paz não depende de circunstância. A minha paz está firmada numa certeza de que sirvo um Jesus que venceu a morte e o inferno, e com Ele nada tira a minha certeza de que eu sou mais do que vencedor. Ah, pastor, isso é loucura. Então bem-vindo ao hospício, porque aqui com Jesus é assim. Diz Maranata só quem sabe que Ele é vencedor. Você sabe? Não, pastor, por isso eu não digo Maranata. Então vou te falar uma coisa: ou estava no muro gritando Maranata, ou estava do lado de fora só contemplando os outros celebrar o rei que veio, Maranata. Ou você está do lado dos que venceram, ou você está do lado de fora daqueles que lamentam por não estar do lado de dentro. Já teve a sensação de ficar do lado de fora? Eu já. Já teve a sensação de você não participar daquilo que você queria tanto? Eu já. E isso é muito ruim. Eu estava em viagem e tinha um voo marcado para as 6 da manhã. E pegando o carro, melhor dizendo 5 horas da manhã, e pegando o carro eu me dirijo ao aeroporto. Estava em São Paulo e eu me dirijo para o aeroporto errado. São 2 grandes aeroportos, Congonha. E quando eu me dirijo para o outro aeroporto e chego lá para fazer o check-in, com 1 hora antes, a moça disse: você está até na hora certa, tempo suficiente para fazer o check-in, só que o seu voo não é aqui, é lá em Congonhas, do outro lado da cidade. E o motorista que estava comigo disse: pastor, ore porque nós vamos ter que correr. E corremos apressadamente, passando num trânsito maluco de São Paulo para chegar no outro aeroporto. E quando eu cheguei lá, pontualmente às 6 horas, corri no check-in e a moça disse: a pista, o aeroporto, o avião está na pista, mas as portas já foram fechadas. Eu digo: minha senhora, mas eu estou aqui, eu estou no ponto para entrar. E ela disse: você fez check-in? Você já preparou, despachou sua bagagem? Eu disse: ainda não. Pois então não dá mais tempo. E a frase que ela disse que ficou foi: o avião está na pista, mas as portas estão fechadas. E eu tive que voltar para minha cadeira, sentar e esperar remarcar o voo. E quando eu estava sentado, vi por várias vezes a aeromoça gritando o nome de alguém. Me permita dar um nome fictício aqui: Raimundo, última chamada para entrar no voo, Raimundo. E eu pensei: quantas vezes o meu nome foi chamado e eu não estava lá para ouvir isso. Por isso perdi a oportunidade. Traz isso para a tua vida espiritual. Você está correndo atrás de coisas no lugar errado, e quando você se der conta, pode acontecer que você tenha chegado no lugar certo, mas as portas já estão.
e você tentar entrar por mais desculpas, Senhor, Senhor, e a aeromoça vai dizer: tantas vezes gritei seu nome, tantas vezes você foi chamado pelo nome, Antônio, Raimundo, Francisca, João, quantas vezes chamei seu nome e você não estava aqui. Todos os dias há uma mensagem chamando você pelo nome, dizendo: volte-se para mim, prepare sua vida para se encontrar comigo, porque o avião ainda está na pista, mas uma hora as portas vão fechar, e quando as portas se fecharem, só lhe resta ficar do lado de fora chorando e dizendo: por que eu não cheguei antes? Foi essa a sensação que eu tive. Eu poderia estar dentro do avião dizendo Maranata, mas estava do lado fora, lamentando, porque cheguei fora do horário. Ei, qual é o lugar que você vai estar? Você estará do lado de dentro gritando Maranata, o rei chegou. Ou você vai estar do lado de fora dizendo: por que eu não ouvi? Por que eu não me ajeitei? Por que eu não tomei minha decisão? Sabe, queridos irmãos, o que mais conforta meu coração é saber que ninguém será tido por inocente. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não tive tempo. Senhor, eu não tive oportunidade. Senhor, me dá outra chance. E a voz vai dizer: seu nome foi chamado e você não estava lá. Ei, será que o seu nome não está sendo chamado hoje outra vez? Será que seu nome não está sendo chamado hoje novamente? Você tem 2 negócios a fazer: um negócio para ficar, um negócio para subir. Qual é o seu negócio? Qual é o seu negócio? Eu vou te dizer: eu fiz negócio para subir. Eu fiz negócio para subir. Você pode dizer? Você pode dizer isso para alguém? Não, você só pode dizer se você fez mesmo. Eu fiz negócio para subir. Eu aceitei Jesus, foi para ir para o céu. Eu não aceitei Jesus só para trocar o endereço da igreja. Eu não aceitei Jesus só para botar uma gravata no pescoço e pregar domingo. Eu não aceitei Jesus só para ler a Bíblia e dizer para os outros que eu conheço. Eu não aceitei Jesus só para mudar de religião. Não. Eu aceitei Jesus porque eu fiz negócio, foi para subir. Para subir.